Olá, querido amigo, querido irmão, graça e paz para você, para mais essa apresentação aqui, um momento especial de estudo da palavra do nosso Deus. O tema que nós temos para hoje é os dons do Espírito Santo. E a passagem que nós vamos utilizar para esse momento do estudo da palavra de Deus, nós encontramos em 1 aos Coríntios, capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Então, nós já falamos nessa série de estudos, dentro da nossa programação dos 10 dias de clamor. Já falamos, por exemplo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Já falamos também sobre a promessa do Espírito Santo. E agora, hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante: os dons do Espírito Santo. Porque quando nós entendemos quem é o Espírito Santo e entendemos claramente que o Espírito Santo é uma pessoa, e depois que nós recebemos, crendo na promessa de que Cristo prometeu dar-nos o Espírito Santo, e nós oramos, nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo, ao sermos batizados pelo Espírito Santo, nós vimos no dia 2, nós recebemos um poder, uma habilitação sobrenatural, que faz duas coisas. Primeiro, transforma o nosso ser e depois nos prepara para podermos nos tornar testemunhas de Jesus, expandir, disseminar o Evangelho de Deus ao mundo. E quando esse batismo do Espírito Santo ocorre em nossa vida, algo inevitável que acontece conosco é que nós recebemos os dons do Espírito Santo. Okay? Então nós vamos estudar sobre isso, mas queria convidá-lo e convidá-la então a primeiramente orarmos a Deus pedindo o direcionamento para esse estudo. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tua bondade e teu cuidado. Nesse momento, Senhor, nós queremos entregar-nos em tuas mãos e te pedir que, por favor, nos ajude a entendermos esse assunto tão importante para a tua igreja nos dias atuais. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Agora que já oramos, abra a sua Bíblia e vamos ler aqui o que Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Verso 12, vamos ler até o versículo 12 também. Vamos ler então, diz assim, ó: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo continua dizendo, verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7 diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Paulo escreveu isto aqui que nós acabamos de ler. Paulo estava escrevendo para a igreja que havia na cidade de Corinto. Então Paulo estava escrevendo para as pessoas, para os crentes dessa congregação.
Por isso é que a carta aqui é primeira aos Coríntios, porque esse material é a carta que Paulo escreveu para os coríntios, para a igreja que existia na cidade de Corinto, que inclusive o próprio Paulo havia fundado essa igreja. Para dar aqui para vocês aqui uma espécie aqui de contexto, para ficar bem claro o porquê disso que nós acabamos de ler. Então existia essa cidade chamada Corinto, ok? Não era a mesma cidade, aquela cidade maravilhosa, lendária, que muitos conhecem da cidade de Corinto, porque essa primeira cidade foi destruída pelos romanos por volta do ano 146 a.C., e depois ela foi reconstruída por Júlio César no ano 44, também antes de Cristo. Então, com o andar do tempo, esta cidade se tornou uma cidade muito importante. Então, muitas pessoas aposentadas se mudaram para essa cidade. Muitas pessoas, muitas personalidades importantes haviam se mudado também para a cidade de Corinto, ok? Porque era uma cidade extremamente importante. Era uma cidade muito importante no Império Romano. Então a cidade de Corinto, ela tinha muitas características que faziam dela ser uma cidade extremamente importante, extremamente relevante. Na época em que Paulo escreve a carta aos Coríntios, a cidade de Corinto era composta de aproximadamente mais de cerca de 100 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas. Então isso fez da cidade de Corinto uma das cidades maiores do Império Romano e uma também das mais importantes cidades desse império. Então, existiam aí muitas pessoas nessa cidade, e nessa cidade Paulo, ele funda a igreja de Corinto, funda aí uma igreja. Você sabe que Paulo viajava para vários lugares e por onde ele passava, ele estava constantemente disseminando, apresentando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E quando ele aí então esteve, ele funda a igreja nessa cidade por volta do ano 55 depois de Cristo. E quando Paulo escreveu essa carta para os coríntios, ele estava na cidade de Éfeso. Vocês sabem que Paulo viajava por vários lugares e por onde ele passava, ele apresentava o evangelho. E ali então ele teve a oportunidade de plantar uma igreja nesse lugar, nesta cidade que era uma cidade muito importante. E ele então, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, isso que nós acabamos de ler, ele estava em uma outra cidade que vocês conhecem, ele estava na cidade de Éfeso. E ele escreveu essa carta aproximadamente no ano 55 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Éfeso. E ele escreveu essa carta, nós percebemos aqui, quando nós estudamos principalmente a seção que trata dos dons espirituais, que vai desde o capítulo 11 de 1 Coríntios até o capítulo 14, lá para os versículos 40, nós percebemos que estava acontecendo problemas gravíssimos na cidade de Corinto. Pessoas estavam brigando e o que estava no centro dessas discussões, dessas contendas, era a questão dos dons espirituais. Ok? Então existia, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito abençoada. Era uma igreja rica, principalmente no que diz respeito aos dons. O próprio Paulo chega a dizer para esses irmãos e irmãs que não vos falta nenhum dom, ou seja, havia uma diversidade grande de dons naquela igreja. Então, uma igreja cheia de dons é uma igreja abençoada. Por outro lado, uma igreja com pessoas com diferentes talentos, diferentes habilidades, também uma igreja propícia para que um sentimento ruim surja nesse meio. Então, se a falta dos dons, se a falta de boas habilidades é um problema, o excesso de habilidades também pode se tornar um problema. A partir do momento que as pessoas começam a olhar para esses dons, para essas habilidades como um fim em si mesmo. Então, era exatamente isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então, as pessoas eram cheias de dons. Existiam pessoas com dons de curar, com dons de discernimento, com dons de profecia, com dons de ensinar e por aí vai. E aí então alguns começaram a achar que os dons que elas tinham eram mais importantes do que os dons que as outras pessoas tinham. Então
Paulo se apercebendo desse problema e de mais outros problemas que existia, que estava surgindo no meio daquela igreja, Paulo então decide escrever uma carta que pudesse trazer algumas orientações importantes para aqueles crentes, de maneiras a que eles mudassem a maneira deles procederem. E Paulo, obviamente, escreve uma carta porque hoje a tecnologia naquela época não era tão boa quanto hoje. A tecnologia mais importante, mais veloz no que diz no campo das comunicações daquela época era, basicamente, você escrever uma carta e enviar para alguém, que levaria um tempo até chegar aos seus destinatários. Paulo escreve essa carta e ele manda essa carta para os coríntios. E essa carta, o conteúdo dessa carta é vasto. Mas uma parte, o que nós lemos aqui de 1 aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, versículo 12, é apenas uma parte desta carta que Paulo escreveu. Então, e esta parte da carta que Paulo escreveu, que nós acabamos de ler, nessa porção de versículos, nesta perícope, nós encontramos um assunto muito importante. Então, por isso que eu queria falar com vocês aqui a respeito de algo que nós encontramos aqui. E o que eu quero falar com vocês então é verdades, nesta perícope, verdades sobre os dons espirituais. Paulo, se apercebendo dos problemas que estavam ocorrendo dentro desta igreja que ele havia fundado, talvez em algum momento essa igreja foi uma igreja espiritual, uma igreja consagrada, mas com o andar do tempo, os problemas começaram a surgir. E vocês sabem, todo movimento começa com boas expectativas, com bons objetivos. Mas com o andar do tempo, problemas começam a surgir. Começa a se disseminar aí vários, acusações, brigas, desentendimentos. Porque, afinal de contas, nós estamos em um grande conflito. E o inimigo não quer ver igrejas saudáveis. E isso estava acontecendo com a igreja de Corinto. E Paulo, como um bom líder, como um bom missionário, como um bom administrador das coisas de Deus, ao ser informado sobre os problemas que estavam ocorrendo na igreja de Coríntios, principalmente a respeito do mau uso dos dons espirituais, ele então escrever essa carta. E nesta perícope, a ideia principal que nós vemos aqui são então as verdades sobre os dons espirituais. E a primeira verdade é que os dons espirituais não devem ser ignorados. Nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais, irmãos. Esta aqui é a primeira ideia que nós encontramos aqui. Nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Paulo ele fala assim no capítulo 12, versículo 1, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quando Paulo fala, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes, nós podemos entender esse ignorantes aqui como a falta de conhecimento, a falta de informação, a falta de discernimento a respeito dos dons espirituais. Paulo ele sabia que os dons espirituais não eram os problemas da igreja de Corinto. O problema da igreja de Corinto não era o dom espiritual, a presença dos dons espirituais. O problema da igreja de Corinto era o mau uso dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma maneira que quando nós vemos brigas em nossas igrejas, a origem das brigas não são os cargos ou as funções que as pessoas desempenham, mas a maneira como as pessoas fazem uso daquilo que Deus coloca em suas mãos. Então Paulo ele queria tratar desse assunto, mas ele começa alertando os seus destinatários
a igreja de Corinto que o problema não eram os dons espirituais, porque o que é um dom espiritual? O dom espiritual é uma habilidade espiritual concedida por Deus. É uma qualificação que Deus oferece para que alguém possa trabalhar, servir em sua causa, avançar o evangelho, contribuir para a unidade da sua igreja. Então, o dom espiritual é uma faculdade miraculosa concedida por Deus. O dom espiritual, irmão, não é algo carnal. E é também, quando a gente lê aqui a ideia do dom espiritual, dá a ideia também de ser algo que é totalmente oposto a uma natureza grosseira, demoníaca e por aí vai. E essa tradução, né, de onde nós temos aqui dons espirituais, quando a gente estuda um pouco essa palavra na língua original, nós percebemos que o mesmo termo poderia ser traduzido por pessoas espirituais. Porque aqui, obviamente, nessa perícope, Paulo está aqui falando a respeito dos dons espirituais. Ele está tratando a respeito disso. Mas essa possível tradução também dá a ideia de que Paulo tinha também em mente poder apresentar uma correção a respeito de um grupo de pessoas na igreja de Corinto que se achavam os mais espirituais. Então poderíamos dizer, com relação, aqui no versículo 1, com relação às pessoas espirituais. Então Paulo queria que a igreja pudesse compreender melhor quem de fato eram os espirituais, e ao mesmo tempo Paulo queria que a igreja de Corinto entendesse claramente, soubesse fazer a diferença, a distinção clara a respeito dos dons espirituais, daquilo que era de fato um dom espiritual e daquilo que não era, porque havia pessoas naquele meio que não tinham necessariamente o verdadeiro dom espiritual, mas que estavam aí se achando os mais espirituais, porque o verdadeiro dom espiritual, ele transforma completamente a vida de uma pessoa. Então Paulo, ele fala aqui, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante a respeito dos dons espirituais. Isso significa o quê? Paulo não queria que essa igreja ficasse desinformada a respeito dos dons espirituais. Paulo não queria também que essas pessoas não soubessem discernir os dons espirituais. Por isso é que quando ele fala que não quero que vocês sejam ignorantes, ele está querendo dizer exatamente isso. Ignorantes no sentido de não ter informação, e ignorantes no sentido das pessoas não souberem discernir o que é um dom espiritual e como utilizar os dons espirituais com sabedoria. Irmãos, da mesma maneira nós hoje precisamos estudar profundamente a respeito dos dons espirituais. Porque nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Nós cremos que Deus segue habilitando as pessoas com os dons espirituais, que Deus segue capacitando as pessoas com os dons espirituais. Então Paulo queria que a sua igreja estivesse bem informada a respeito dos dons espirituais. E aqui uma ideia muito importante que nós vemos ainda no versículo 1, antes mesmo de Paulo começar a discorrer e a se aprofundar bastante a respeito das verdades, a respeito do Espírito Santo, ele deixa claro aqui no final do versículo 3 que é possível distinguir quem tem o verdadeiro dom espiritual a partir da vida daquela pessoa. Por isso é que ele fala, alguém que diz que Jesus é anátema, esse não pode estar falando isso por meio do Espírito Santo. Mas alguém que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse fala isso da parte do Espírito Santo. Ou seja, o principal dom espiritual que Paulo desejava que os coríntios almejassem era ter Jesus Cristo, sabe? Crer no Senhor Jesus Cristo. Confessar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, a primeira ideia que Paulo vai trazer aqui como verdade a respeito dos dons espirituais é que eles não podem ser ignorados. Que os crentes jamais deveriam ignorar os dons espirituais.
E a segunda verdade, então, é que os dons espirituais são diversos. Paulo vai falar isso no versículo 4 ao 6. Ele fala assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, depois que Paulo mostra que os dons não devem ser ignorados, ele então vai trazer a ideia para nós de que existe diversidade de dons. Esta verdade a respeito dos dons espirituais era muito importante para os coríntios. Por quê? Porque havia pessoas dentro da igreja de Corinto que considerava, conforme eu já falei, o seu dom como sendo o dom superior. Eu tenho o dom de profecia, então ter o dom, que é o dom de pregar, que é o dom de curar, isso não tem nada a ver. Eu tenho o dom de profecia, o meu é mais importante. Ah, você que fala em línguas, você não pode mais agora falar em línguas nos cultos porque o teu dom não é mais importante. E falar em línguas, não estamos aqui falando de línguas conforme o mundo evangélico fala, essas línguas que não se pode compreender, mas não é o assunto aqui. Nós estamos falando de línguas de fato. Porque lá em Atos, quando os apóstolos falam em línguas estranhas, em outras línguas, as pessoas compreendem. Então estamos falando de línguas compreensíveis e inteligíveis. Então Paulo aqui ele coloca que há uma diversidade de dons. E ele apresenta essa verdade porque algumas pessoas estavam achando que apenas os seus dons eram os mais importantes e que porque eles tinham um determinado dom, deveriam subjugar aqueles que tinham dons diferentes ou dons que eles consideravam inferiores. Então Paulo ele quebra essa ideia de que há uma hierarquia de dons mais importantes e dons menos importantes. Paulo quebra esse entendimento que estava acontecendo aí nessa igreja. E ele fala, eu quero que vocês entendam aqui que há diversidade de dons. As pessoas podem ter diferentes dons. As pessoas podem ter dons diferentes. Então há diversidade de dons. E como há diversidade de dons, também vai ter o quê? A diversidade de dons vai gerar diversidade de ministérios. E aqui uma ideia muito importante, irmãos. Diversidade de dons gera diversidade de ministérios e que vai gerar diversidade de operações, ou seja, de realizações, a forma de fazer as coisas. Então isso significa para nós que ninguém pode ou deve fazer exatamente as mesmas coisas. Por isso é que em nossas igrejas, nós não devemos apenas empurrar as pessoas a fazerem exatamente as mesmas coisas. Nós devemos, pelo contrário, em primeiro lugar, ajudar as pessoas a descobrirem os seus dons. E em segundo lugar, prover ferramentas para que essas pessoas tenham os seus dons desenvolvidos, potencializados, para serem utilizados na missão do nosso Deus. Então Paulo está falando há diversidade de dons, mas o mesmo Espírito, ou seja, embora nós tenhamos uma grande diversidade de dons, de ministérios e de operações, de realizações, é apenas o mesmo Espírito que está por detrás de todas as coisas. Logo, você não pode acusar o irmão que o dom do irmão é inferior ou que o irmão não deve utilizar o seu dom, porque o teu dom é mais importante, porque o que está por detrás do teu dom é o Espírito Santo e o que está por detrás do dom do irmão, da irmã, também é o Espírito Santo. A diversidade de dons tem origem no próprio Espírito Santo de Deus. Logo, todos os dons são importantes. Todos os dons são necessários. Necessários. Então, em nossas igrejas, o verdadeiro líder é aquele que ajuda a sua igreja a descobrirem os seus dons. E que ajuda a sua igreja a entender, cada membro a entender qual é o seu dom.
Ajuda essas pessoas a desenvolverem os seus dons. Então existe uma diversidade de dons que o Senhor oferece. Às vezes as pessoas nas nossas igrejas não estão trabalhando, irmãos. Às vezes não é porque não querem trabalhar. Talvez seja porque as pessoas ainda estão confusas a respeito dos seus dons. Algumas que não sabem como de fato como podem descobrir, como podem potencializar, como podem desenvolver os dons que Deus lhes deu. Então Paulo traz para nós essa ideia de que na igreja nós vamos encontrar uma grande diversidade de dons. Então a primeira ideia aqui de Paulo a respeito de verdades a respeito dos dons espirituais, a primeira é que eles não devem ser ignorados. Os crentes não devem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Ou seja, ignorantes no sentido de não ter informações a respeito do que são os dons espirituais. Não devem ser ignorantes no sentido de utilizarem sem discernimento os dons espirituais. E a segunda ideia importante é que os dons espirituais são diversificados, são diversos. E conectada a esta, então nós temos a terceira verdade a respeito dos dons espirituais que nós encontramos a partir do versículo 7 ao 10, que é os dons, eles são dados com uma finalidade. São dados com propósito. Olha o que fala o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para interpretá-las. Então Paulo vai falar aqui, Deus, o Espírito Santo, concede os dons espirituais com uma finalidade. Existe um propósito no ato de Deus conceder diferentes dons para a sua igreja, para os crentes. Ou seja, Deus quer que utilizemos os dons não para benefício próprio, mas para um fim proveitoso. Existe sim um objetivo aí nessa questão do uso dos dons. Então, os dons devem ser utilizados de forma útil, de forma proveitosa. O dom não é para ser utilizado de qualquer maneira. Não é para ser utilizado para benefício próprio. Há muitas pessoas hoje em dia que fazem exatamente isso. Deus lhe concedeu o dom de cantar e ela utiliza o dom de cantar para o benefício próprio. Há pessoas que Deus lhe concedeu o dom de pregar e utilizam esse dom também em benefício próprio. Paulo está falando aqui, que Deus ele concede esses dons, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus quer que você utilize os teus dons com um fim proveitoso, para algo útil, para algo que agregue, para algo que transforme, para algo que traga as pessoas para Cristo. Os dons não nos são concedidos para nós vivermos em comparação, em choque um com o outro. Para nos compararmos quem tem o melhor dom. Será que é aquele que canta, é aquele que prega, é aquele que faz isso? Porque há muita tensão dessa. Não só houve isso na igreja de Corinto. Há ainda essa tensão nos nossos dias, em nossas igrejas nos dias de hoje. Pessoas brigando porque acham, eu canto, então a música tem que tomar a grande parte do culto. Eu prego, então a pregação deve tomar a maior parte do culto. E Deus está colocando aqui para nós que quando nós utilizamos, Paulo está colocando aqui, usado pelo Espírito Santo, que quando nós fazemos esse tipo de uso dos dons, nós estamos utilizando os dons em benefício próprio. O que nós estamos fazendo não está agregando, não está sendo proveitoso.
E quando isso acontece, não vai gerar a transformação que Deus espera. Então Paulo ele vai colocar aqui para nós que não somente que existe essa diversidade de dons, mas que essa diversidade de dons tenha uma finalidade, tem um objetivo. E esse objetivo é que seja algo proveitoso, algo útil, algo que agregue no reino de Deus. Porque a finalidade dos dons espirituais é para que a sua igreja esteja melhor capacitada para transformar o mundo por intermédio da pregação do Evangelho. Por isso é que Paulo, então, ele vai colocar aqui, por esse motivo, Deus, então, ele dá para algumas pessoas o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria. O outro vai ter um dom diferente, como, por exemplo, de conhecimento. O outro vai ter o da fé. Há pessoas que têm fé mais fortes do que as outras. Há uns que têm o dom da palavra, da sabedoria, o de discernimento, pessoas que têm um discernimento muito apurado. Os dons espirituais, irmãos, são habilidades que Deus nos concede. E essas habilidades Deus nos concede de forma sobrenatural. Algo tipo, você não estudou e você recebe aquela habilidade. Embora com o tempo você pode ir desenvolver isso ainda mais. Outros têm o dom de operações de milagres, de profecia. Mas o que está por detrás de todos esses dons é o Espírito Santo de Deus. Você percebe que tudo gira em volta do Espírito Santo? A diversidade de dons é concedida pelo Espírito Santo. Todo dom espiritual é concedido pelo Espírito Santo. E aqui nesta perícope do versículo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 12, eu estava estudando aqui, contando aqui as palavras. Há aqui, do versículo 1 ao versículo 12, há 8 menções, 8 referências ao Espírito Santo. Há 4 referências a Jesus Cristo e 3 referências a respeito do Deus o Pai. Juntando tudo isso, a divindade é mencionada aqui cerca de 15 vezes. Em palavras como Espírito de Deus, Espírito Santo, o Senhor, Deus, Cristo. Então a divindade aqui há 15 menções, 15 referências que Paulo coloca a respeito, referências diretas ou indiretas a respeito da divindade. E isso nos leva então a crer que os dons espirituais são o quê? Atributos de origem divina. Ou seja, o ser humano, ele pode simplesmente fazer o quê? Receber. O ser humano não pode escolher o seu dom. Nós podemos apenas receber e aceitar o dom que Deus nos concede. Por isso, você não deve se esforçar para ter o dom de cantar, se esforçar para ter o dom de pregar, se esforçar para ter o dom de cura. Você deve perguntar para Deus: Senhor, qual é o meu dom? Senhor, me ajude, por favor, a descobrir o dom que você me deu, para que eu consiga melhor te servir, para que eu possa melhor servir na tua obra, na tua missão. Então tudo, quando nós falamos dos dons espirituais, tudo gira em torno da divindade. É a divindade, principalmente de forma mais específica, na pessoa do Espírito Santo, que concede estes dons. Logo, nenhum ser humano pode comprar nem vender os dons. Não é você que determina qual dom você tem. É o Espírito Santo que concede a você o Espírito Santo. Porque aqui fala que o Espírito Santo, ele faz o que ele dá, ele fornece isso a cada um segundo lhe apraz, conforme a gente vê no último ponto. Então, primeira ideia importante sobre o dom do Espírito. Os crentes não podem ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. Segunda verdade importante, os dons espirituais são diversos. Logo, todo mundo tem um dom diferente. Uns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas são diversos. Depois, então, os dons espirituais são dados com uma finalidade.
E esta finalidade, conforme vai ficar mais claro no último ponto aqui da nossa apresentação, do nosso estudo, essa finalidade tem a ver com o avanço do reino de Deus. Então aqui, a quarta verdade a respeito dos dons espirituais é os dons espirituais ou os dons espirituais são dados à igreja para a unidade. O fim é que seja proveitoso. E eles são dados também para unidade. Versículo 11 ao 12, aqui então nós concluímos esse momento. Diz assim, verso 11: Mas um só é o Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ou seja, Deus, ele concede esses dons. É o Espírito Santo de Deus que concede os dons espirituais. E ele dá esses dons espirituais segundo o que lhe apraz, como lhe apraz. Ele reparte do jeito que ele quer. Então eu não posso ter inveja daquele que tem um dom diferente do meu ou daquele que tem mais de um dom. Porque o Espírito Santo quem reparte, quem distribui os dons. Ele quem vai decidir, esse vai ter esse dom, esse vai ter aquele dom e assim sucessivamente. Mas embora ele faça tudo isso, há um objetivo. O objetivo é que haja unidade na igreja de Deus. Da mesma maneira como o corpo tem vários membros e todos os membros, sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo. Assim também é Cristo. Em Cristo nós somos um único corpo. Então aqui até nós percebemos aqui que a distribuição, essa diversidade de dons tem também um caráter didático com o objetivo de mostrar para nós como de fato funciona a divindade. Onde nós temos o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas eles são um só em propósito, em ideia, estão trabalhando em um único objetivo. Então Deus ele concede esses dons, queridos irmãos e queridas irmãs, porque ele quer ver a sua igreja unida. Quando cada pessoa entende o seu dom e começa a desenvolver o dom que Deus lhe concedeu da forma correta, esta pessoa vai poder contribuir muito para a igreja de Deus. Eu queria ler alguns pensamentos aqui rapidamente antes de concluir no nosso guia aqui. Falam assim, o apóstolo Paulo deixa claro que apesar da grande variedade de dons espirituais, todos vêm de uma única fonte, o Espírito Santo. Por isso, reforça a unidade da igreja e a origem divina dos dons. Não são dons humanos, nem fruto do esforço pessoal, mas manifestação do Espírito. E aqui, uma outra citação muito importante do Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 848, 849, fala assim, a consciência de que todos os dons vêm de Deus deve ser suficiente para impedir qualquer demonstração de orgulho em possuí-los. Então, se tem duas coisas importantes que nós precisamos entender aqui primeiro, todo dom espiritual é concedido única e exclusivamente por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda coisa, todo dom espiritual deve ser utilizado exclusivamente para a causa de Deus, para o avanço do reino de Deus. Então, se você está achando que o teu dom, o dom que você tem vem de você mesmo, você está em perigo. E se você tem um determinado dom e você não utiliza ou utiliza para o benefício próprio, você também está em perigo. Que Deus nos abençoe grandemente nesse estudo, que Ele nos ajude a entendermos tudo que Deus deseja que nós compreendamos a respeito dos dons. Como Paulo alerta no versículo 1, que nós não sejamos ignorantes a respeito dos dons. Ignorantes no sentido de não estudar esse assunto, não ter informações
e ignorantes no sentido de utilizar os dons sem discernimento. Porque quando nós utilizamos os dons sem discernimento, ou quando nós não temos informações bíblicas a respeito dos dons, nós vamos ter uma igreja bagunçada, conforme estava acontecendo com a igreja de Corinto. E hoje em dia acontece muito isso, igrejas onde as pessoas querem que todo mundo faça as mesmas coisas. Irmãos, nem todo mundo vai ser missionário, nem todo mundo vai curar, nem todo mundo vai ter uma fé que move montanhas, mas cada um vai ter um dom diferente. E isso Deus fez dessa maneira por quê? Porque se cada um tem um dom diferente, eu entendo que em alguns momentos eu vou precisar do quê? Para o avanço do reino de Deus eu vou precisar da outra pessoa. Eu vou precisar da outra pessoa. Por isso é que Deus, ao invés de concentrar todos os dons em uma só pessoa, Ele distribui os dons. Para que, como crentes, entendamos que somos dependentes uns dos outros. E quando entendermos isso, nós vamos trabalhar unidos e assim nós veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque estaremos trabalhando do jeito que Ele pediu que fizéssemos. Que o Senhor te abençoe. Você sabe qual é o teu dom? Você já descobriu o seu dom? Ou então você está orando a Deus, perguntando para que Ele te revele qual é o dom que Ele te deu? E você que já descobriu o seu dom, você está utilizando o dom que Deus te ofereceu? Será que você está utilizando os dons que Deus te deu em benefício próprio ou para o avanço do reino de Deus? Que você venha refletir nessas questões. Deus abençoe você grandemente e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por tua bondade e teu cuidado. Te pedimos, ó Senhor, que abençoe as nossas vidas e nos ajude a vivermos segundo a tua vontade, ó Senhor. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a descobrirmos os nossos dons, a utilizarmos os nossos dons para o benefício próprio e que, como irmãos, vivamos em união. Que os dons que Deus nos deu não sejam motivos para dissensão, para briga, mas sejam motivos para unidade em Cristo Jesus e para que assim consigamos apressar o seu retorno. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.